Eu vos saúdo com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Todo mundo feliz aí, alegre, adorando ao Senhor. Amém? Isso é importante. O culto, ele é feito justamente para nós termos essa oportunidade de adorar a Deus. E não podemos deixar passar. Esse momento de adoração, ele é muito importante. Um momento em que nós podemos louvar a Deus e dizer: olha, Tu és Deus. Sobre a tempestade, Tu és Deus. Sobre a bonança, Tu és Deus. Sobre a doença, Tu és Deus. Sobre a dificuldade, Tu és Deus. Continuarás sendo Deus em todas as instâncias da minha vida. Amém, queridos? Às vezes, irmãos, nós temos alguns bombardeios que vêm na nossa mente para nos colocar em dúvida. E nos colocar em dúvida quanto à existência de um Deus Todo-Poderoso. Mas está repreendido em nome de Jesus Cristo. Amém? A nossa fé está firmada no Senhor. A nossa fé não está firmada em homens. A nossa fé não está firmada em circunstâncias. A nossa fé não está firmada em dizeres populares. A nossa fé não está firmada em política. A nossa fé está firmada em Deus. E precisa continuar sendo em Deus. O salmista diz: uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, mas eu farei menção do nome do Senhor. É isso que o cristão faz. O cristão não olha para a circunstância, o cristão ele olha para Deus. Ele diz: olha, Deus, eu olho para o Senhor. E se o Senhor quiser me abençoar, não há quem possa deter a tua bênção. Se o Senhor quiser abrir mais uma porta, o Senhor vai abrir, em nome de Jesus Cristo. É isso que nos move, queridos. É isso que nos faz permanecer firmes na fé. É a palavra de Deus que nos dá esta capacidade de crer naquilo que Ele revelou através da sua palavra. E nós louvamos a Deus, porque o nosso Deus tem sido muito misericordioso conosco. Ele continua sendo misericordioso conosco, e Ele continuará sendo misericordioso conosco. E a misericórdia de Deus, diz a sua palavra, dura para sempre. A misericórdia de Deus dura para sempre. Não é um pouquinho não, viu? É para sempre. Já imaginou? Uma misericórdia que dura para todo sempre? Que não acaba? Essa é a misericórdia de Deus. A grande verdade é que se nós fôssemos viver baseado nos nossos méritos, possivelmente nós não estaríamos de pé na presença de Deus. Mas graças a Deus que nós vivemos pela fé, pela misericórdia dEle. A salvação é pela graça, mediante a fé, e isso me alegra o coração. Saber que mesmo eu, ruim, terrível, pecador, errando tanto, Deus ainda me ama e tem misericórdia de mim. Amém? E aí me traz alegria, me traz alento para o coração, me traz felicidade. Aí por isso que eu sou feliz, por isso que eu me alegro. É claro que como ser humano tem hora que a gente chora, né? Isso aí é normal. E nós não vamos deixar de chorar porque nós somos seres humanos. E como seres humanos nós vamos chorar mesmo, não tem jeito não. Mas, na maior parte do tempo, nós vamos nos alegrar no Senhor. Nós estamos, irmãos, trabalhando o livro de Tiago. E o livro de Tiago é uma carta muito interessante. E eu quero convidar você a abrir o capítulo 3 de Tiago, que é a nossa sequência para hoje. Nós trabalhamos o primeiro capítulo, trabalhamos o segundo capítulo e hoje nós vamos trabalhar o terceiro capítulo do livro de Tiago. Só para mim saber, quantos já leram o livro de Tiago nesses últimos dias? Levante sua mão. Muita gente, graças a Deus. É importante que você leia o livro e releia o livro, porque isso vai te ajudar até na compreensão
daquilo que nós vamos meditando juntos. Então, à proporção que você vai lendo, você também vai sendo, alimentado pela palavra de Deus. E é muito interessante que esta carta é uma carta tão prática, tão lógica, tão gostosa, que eu agradeço a Deus pelo privilégio de poder estar com vocês meditando de forma sequencial na palavra de Deus. É interessante também quando a gente prega expositivamente dentro de um livro, porque a igreja começa a entender que a Bíblia não é um livro de ditos isolados. Ela não é feita de vários ditos importantes. Onde é que tem que o Senhor é a nossa fortaleza? É no Salmo 46. Onde é que tem que o Senhor é o meu pastor? É no Salmo 23. Onde é que tem a palavra que fala de proteção? É o Salmo 91. Pastor, onde é que tem que Deus nos ama? É João 3,16. Mas a Bíblia não é esses ditos ou esses conceitos isolados. Na verdade, a Bíblia, ela é uma sequência. Ela é uma sequência lógica, e ela, dentro dessa sua sequência lógica, ela traz desde a criação até o final dos tempos. Ela é subdividida entre criação, queda e redenção. Falamos isso no Natal. Então é importante quando você começa a ouvir pregação dentro de um mesmo livro, e para nós também que pregamos dentro de um mesmo livro, é importante. Por quê? Porque aí a igreja começa a perceber o livro como um todo. Nesses últimos tempos, nesses últimos domingos, nós temos aprendido de forma diferente a respeito da carta de Tiago, que está lá no finalzinho da Bíblia. Hoje, se eu perguntar para você algumas coisas a respeito de Tiago, possivelmente você vai conseguir me responder. Por quê? Porque a gente está tendo a oportunidade de meditar quase que exaustivamente. É claro que eu não pretendo meditar versículo por versículo. É claro que a gente pega do capítulo talvez o tema que a gente julgue mais importante, e a gente trabalha aquele tema mais importante. Mas a gente percebe que a gente cresce muito quando a gente trabalha na meditação da palavra de Deus dessa forma. Então vamos ler juntos, você vai ler junto comigo, Tiago capítulo 3. Eu vou ler do versículo 1 ao versículo 12, quando Tiago fala sobre o domínio da língua, quando Tiago fala sobre a questão do cuidado que nós devemos ter com a nossa língua. Vamos lá. Meus irmãos, não sejam muito de vocês mestres, porque vocês sabem que nós, os que ensinamos, seremos julgados com maior rigor. Todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. Quando colocamos freios na boca dos cavalos, para que eles nos obedeçam, podemos controlar o animal todo. Tomem também como exemplo os navios, embora sejam tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno, conforme a vontade do piloto. Semelhantemente, a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Vejam como um bosque é incendiado por uma simples fagulha. Assim também a língua é um fogo, é um mundo de iniquidade, colocada entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro, incendeia todo o curso de sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Toda espécie de animais, aves, répteis e criaturas do mar doma-se e tem sido domada pela espécie humana. A língua, porém, ninguém consegue domar. É um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero. Com a língua, bendizemos o Senhor e Pai,
e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. Acaso pode sair água doce e água amarga da mesma fonte? Meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitonas ou uma videira figos? Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. Amém? Vamos orar, queridos, em nome de Jesus. Irmãos e irmãs, feche os seus olhos e peça para o Senhor falar com você neste momento. Peça para que Ele possa te conduzir no entendimento da sua palavra. Essa palavra que é santa, essa palavra que é verdadeira, essa palavra que é eficaz. Eterno Deus, louvamos o Teu nome mais uma vez, Senhor, pela oportunidade de estar diante da Tua palavra. E a Tua palavra é o Senhor falando para nós. Por isso, Senhor, continua falando conosco, ó Deus, mais uma vez, dentro desta palavra lida, que ela seja uma palavra aplicável à minha vida nesta noite, que ela seja uma palavra que gere mudança em nossos corações, que ela seja uma palavra que nos leve à reflexão, que nos consiga, Senhor, dizer aonde muitas vezes estamos errando, para que nós possamos nos acertar o nosso erro e continuar caminhando para perto do Senhor. Nós louvamos o Teu nome, em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Queridos, nós vimos no capítulo 1 que Tiago, ele inicia a sua carta falando sobre as provações, o objetivo das provações, a finalidade dessas provações. Ele nos mostra lá no capítulo 1 que as provações, elas vêm para nos fortalecer, que ela vem para nos amadurecer, que ela vem para nos fazer crescer. Aquela ideia de que provação é do diabo, você tem que começar a pensar um pouco diferente a respeito disso. Tem que começar a ver as coisas sob um outro olhar, uma outra ótica. Nós vimos também Tiago nos ensinando que é preciso aprender a ouvir mais, que nós precisamos ouvir mais e falar menos. Nós vimos Tiago ainda dentro do capítulo 1 falando que é preciso nós sermos praticantes da sua palavra, não apenas ouvintes, porque se nós formos apenas ouvintes, nós seremos o quê? Enganadores de nós mesmos. Isso está lá no versículo 22. Quando chega no capítulo 2, Tiago traz uma área muito teológica a respeito da fé e das obras. Ele fala sobre a evidência da fé salvífica, da fé salvadora. E a evidência da fé salvadora são o quê? Os frutos, ou seja, as obras. Porque é pelas obras que se conhece a árvore, é pelos frutos que se conhece a árvore, é a partir da forma como nós vivemos na prática, é que nós vamos ou não evidenciar que nós somos salvos. Foi até falado que o fato de falarmos em fé e obras não anula que a salvação é pela fé, pela graça mediante a fé. Não anula isso. A salvação continua sendo fruto da misericórdia de Deus nas nossas vidas. Não mudou nada. E ele ainda proíbe a acepção de pessoas. Ele chega e mostra que fazer acepção de pessoas é algo totalmente desprezível para alguém que se denomina cristão. Certa vez, um homem, ele começou a falar que o seu vizinho era ladrão. Ah, mas aquele vizinho ali é ladrão. Mas aquele vizinho é ladrão. Mas aquele vizinho é ladrão. E de tanto ele falar que o vizinho era ladrão,
o vizinho acabou sendo preso. Aí o vizinho foi preso. Mas na frente foi constatado que aquele vizinho era inocente, que ele não era ladrão. E o vizinho, então, foi liberto, foi solto. Mas aí, quando o vizinho foi liberto, o que é que o vizinho fez? Moveu uma ação contra aquele homem, por tudo que ele havia dito. Então, aquele homem foi a julgamento. Quando aquele homem chega para ser julgado, o homem diante do juiz disse: não, meritíssimo, mas as minhas palavras não foram de tanto dano assim. Eu não disse nada demais. E aí o juiz disse para ele: então tá bom, vamos fazer o seguinte. Você pega uma folha de papel, você pega uma caneta e você escreve tudo que você falou a respeito daquele seu vizinho. Depois, você pica o papel. Quando você estiver indo para casa, você joga esse papel no ar, com todo picadinho. Vá para casa, amanhã você volta para receber a sentença. O homem obediente fez, tinha medo de ser preso, cumpriu direitinho, escreveu tudo que ele tinha dito do vizinho, e foi lá, e depois picou o papel, jogou o papel no ar. No dia seguinte, chega o rapaz de novo, esse homem, diante do juiz. Quando ele chega diante do juiz, o juiz disse: antes de você ouvir a sentença, por gentileza, volte lá no caminho da sua casa, onde você jogou o seu papel picado, e pegue todos eles. O homem surpreso disse: mas meritíssimo, não tem como. Como que agora eu vou juntar todos aqueles pedacinhos de papel lá? Eu piquei tudo, eu joguei para o ar, o vento saiu levando. Eu não sei nem onde foi parar esse negócio, esse pedaço de papel, não sei nem onde está mais. Como é que agora eu vou fazer isso? E aí o juiz concluiu: assim é uma palavra maldita. Assim é alguém que desonra uma outra pessoa. Assim é alguém que fala mal de uma outra pessoa. Você não sabe o estrago que você pode cometer. Portanto, você é culpado. E é culpado por razões óbvias. Irmãos, se a gente não tiver nada de bom para falar, pelo menos não fale de mal. Se você não tem elogios a fazer, pelo menos não faça nada, não diga absolutamente nada. Por quê? Porque quando você diz alguma coisa que é ruim, você está colocando a outra pessoa em maus lençóis, em uma situação que talvez você não possa trazer de volta. E há um ditado que diz que palavra lançada não volta. Muitas vezes a pessoa diz alguma coisa e logo ao dizer, viu que não colocou bem a palavra, e o que ele faz? Não foi bem isso que eu quis dizer. Como assim não foi bem isso que eu quis dizer? Já disse. E depois de dito, não tem como mais você dizer: não, mas espera aí, eu preciso rebobinar, eu preciso me colocar melhor. Não tem jeito. A palavra, ela pode ser terapêutica, ela pode curar, ela pode restaurar, ela pode trazer muitos benefícios, mas a palavra também pode destruir. Quantas pessoas, queridos, estão aí, nesse mundo de Deus Pai, amarrados por alguma palavra que foi dita a ele e que até hoje atormenta os seus pensamentos. Às vezes a gente não sabe, mas às vezes a gente é responsável por alguém lá na frente que não se sente com a estima muito boa, com a autoestima. Por quê? Porque alguém chegou para nós e disse: não, você não presta para nada. Já viram? Alguém chega para a gente, para algumas pessoas, e diz assim: olha, você é burro. E aí a pessoa cresce com aquilo inculcado no juízo, e lá na frente, quando ele se depara com uma realidade onde vai testar o QI dele, e não é quem indique, é na verdade teste de inteligência mesmo, talvez naquele momento, por não estar preparado para aquela circunstância, ele não passa e ele admite: eu sou meio burro mesmo. Temos que ter muito cuidado, porque a palavra
que é o que Tiago está falando aqui sobre a língua, ele se refere a esse órgão que emite palavras, é um órgão muito perigoso, é um órgão que pode causar coisas boas, mas também pode causar coisas ruins. E aí, eu acho que nos cabe nós pensarmos como é que a gente tem usado esse pequeno órgão. Como que a gente tem utilizado esse instrumento poderosíssimo que é a língua? Será que a gente tem usado para o bem? Será que as nossas palavras estão, de fato, afiadas para abençoar? Lá no final do texto, ele diz que a mesma boca pode proferir bênção e maldição. E aí, e nós, como nós temos feito? Temos abençoado as pessoas? Temos falado bem das pessoas? Ou temos falado mal? Porque muitas vezes, ao invés de falar bem, a gente tem aquela coceirinha para falar uma coisa que é muito ruim, chamada fofoca. E fofoca é uma coisa que acontece em todos os lugares onde tem pessoas convivendo, reunidas. Por melhor que sejam essas pessoas, por uma hora ou por outra, por um momento ou por outro, a gente acaba soltando alguma coisa que não deveria. E aí, é igual uma pólvora, faz um estrago, sai. Eu já ouvi também alguém dizer que se você quiser guardar um segredo, o que você deve fazer? Você deve escrever esse segredo na areia da praia, próximo às ondas. E por quê? Porque logo, logo, a maré vai encher, as ondas vão passar em cima daquela areia e vai apagar. Portanto, nós devemos ter bastante cuidado com a nossa língua. E Tiago nos adverte neste texto muito a respeito disso. Ele começa no versículo 1, aí do nosso texto, advertindo aqueles que gostariam de ser mestre, aqueles que tinham um desejo de ser professor. Até porque ser professor naquela época era uma profissão muito valorizada, era muito cobiçada, era sinônimo de poder, era sinônimo de prestígio. O professor é aquele que influencia muitas pessoas. Aí as pessoas desejavam ser mestre. E observe que Tiago, atento a essa circunstância da época judaica lá, da igreja, ele adverte porque muitos queriam ensinar, muitos queriam pregar, muitos queriam ser mestres lá dentro da igreja. E ele diz: olha, presta atenção, tenham cuidado, porque a quem muito é dado, muito é cobrado, muito é exigido. Nós seremos julgados com maior rigor. Irmãos, a responsabilidade de quem fala, a responsabilidade de quem ensina é muito grande. E é por isso que Tiago fala sobre isso, sobre esse cuidado que as pessoas deveriam ter, para não ter essa correria, essa pressa toda para se tornar mestre, para ser o ministro, para ser o pregador. E eu olho para Tiago e vejo os dias de hoje acontecendo coisas parecidas. É claro que quando nós olhamos para a questão da profissão, nós vemos um paradoxo. Enquanto lá a profissão era muito valorizada, hoje infelizmente a profissão de professor não é tão valorizada. Mas em contrapartida, dentro do meio cristão, nós vemos que as pessoas ainda têm muita ambição, muito desejo de ser pastor. E não é fácil, porque a vida espiritual de muitas pessoas acaba estando na mão dos líderes. Então você que é líder, eu que sou líder, nós que falamos, nós que ensinamos, muito cuidado, prestemos atenção. Por quê? Porque com a medida que nós falamos, a tendência de quem fala muito é errar. E Tiago fala que todos tropeçamos de algumas maneiras. É claro que é impossível você falar e nunca errar. Então Tiago começa advertindo: queridos, antes de almejar o ministério da palavra,
é preciso a gente estar ciente de que Deus, Ele vai nos pedir conta de tudo aquilo que nós fizermos. E isso serve para cada um de nós. Não é só para mim que sou pastor, mas para cada um de nós. Porque em algum momento a gente fala, em algum momento a gente ensina, em algum momento a gente procura dar conselhos. E cada vez que a gente se coloca como um líder, como aquele que fala, como aquele que ensina, como aquele que está na frente no falar, a gente está correndo um grande risco. Que Deus tenha misericórdia de nós, para a gente ter o senso de responsabilidade. E Tiago, ele começa advertindo os irmãos da época a respeito disso. Mas Tiago continua falando no texto, e ele começa apresentando 2 exemplos que eu considero exemplos positivos. É o poder controlador da língua. E aí ele cita o freio de cavalo, né, que vai controlar o animal todo, um animal tão grande, controlado por um freio. E ele cita também o leme dos navios. E aí ele diz que um navio grande, né, toda uma embarcação, ela é dirigida através de um leme. Através da palavra, nós podemos dirigir uma multidão, seja para o que é bom, ou seja para o que é ruim. Tem pessoas que têm muita facilidade de persuasão, e eles utilizam toda essa capacidade que eles têm de persuasão, de oratória, de retórica, para utilizar, e nem sempre eles utilizam isso para fins positivos. E aí Tiago nos fala sobre isso, sobre esse cuidado que a gente tem que ter. Mas a língua, ela pode ser muito saudável se nós soubermos usar bem as palavras. Temos que pedir a Deus para sermos equilibrados no falar. Diga comigo: Senhor, me ensina a ser equilibrado no falar. Às vezes é preciso contar de 1 até 10 antes de falar. Às vezes é preciso calar ao invés de falar. É claro que existem horas que nós vamos falar, e é natural. Mas, irmãos, o que Tiago está nos mostrando é que nós temos que ter todo o cuidado possível. Porque senão, se a gente usar mal esse leme, seremos conduzidos para o inferno. Ou conduziremos outros para o inferno. Ai dos falsos mestres, daqueles que sem nenhuma responsabilidade vão ensinando conceitos à torta e à direita, sem observar direito esses conceitos, porque eles serão cobrados por aquilo que eles ensinam. Eles serão cobrados. Então, a língua, ela é um freio de cavalo, e o freio serve para controlar o animal. Muitas vezes, queridos, você precisa frear a sua língua. Muitas vezes eu preciso frear a minha língua, porque o nosso sangue, a vontade que nós temos é de quê? Falar compulsivamente. A vontade que nós temos é quando alguém diz 1, você dizer o quê? 2. Se alguém disser 3, você diz o quê? 4. Se ele disser 5, você fala 10 logo. Pronto, perde a paciência. Ei, vou ficar discutindo, não, vou logo falar, porque ele não fala mais. E você já viu que às vezes numa discussão não existe aquela questão de um fala de cada vez? Quando uma pessoa fala, o correto é o outro. Isso mesmo, calar. O correto é isso. Afinal de contas, nós temos o quê? Um diálogo. E para que haja diálogo tem que ser entendido dos dois lados. Mas quando estamos em discussão, quando as pessoas estão discutindo alguma coisa, o que é que acontece? Daqui a pouco dá os dois e ninguém entende ninguém. Vira quase que um mundo animal. No mundo animal, muitas vezes, aquele que berra mais alto é aquele que ganha a luta. Assim acontece, por exemplo, com os ursos. Os ursos, antes de se morderem, eles ficam, eu não sei como é que se chama, é urrando? Sei lá. Eles ficam lá, o outro. Então, muitas vezes, no meio de uma discussão, irmãos, não parecemos animais racionais, e sim animais
irracionais. Nos comportamos como verdadeiros animais irracionais. Precisamos controlar, precisamos frear, precisamos aprender a usar a língua como um timoneiro usa lá o leme, de forma que ele conduz toda aquela embarcação para o lugar que deve conduzir. E como nós temos feito? Será que nós temos dirigido bem a nossa língua? Será que as nossas palavras são medidas? Será que nós não estamos falando demais? Será que a gente está aprendendo realmente a controlar a nossa língua para que as palavras não fiquem ferindo as pessoas? Será que nós nos preocupamos com isso? Ou simplesmente vamos falando, sem nenhum pensamento, sem saber o que está acontecendo, e depois quando a gente vê, o estrago está feito. Mas observe que Tiago não fala apenas sobre essas duas circunstâncias. Ele não faz só essa analogia dessas duas circunstâncias. Ele também utiliza mais dois exemplos. E aí ele utiliza exemplos destruidores. Ele utiliza a ideia de uma fagulha de fogo que destrói toda uma floresta, todo um bosque. E ele utiliza também a ideia de o veneno que mata todo o corpo. Observe que o incêndio começa com uma pequena fagulha. Às vezes uma palavra pode causar um grande incêndio. Olha só o que a gente aprende com Tiago nesta noite, que se nós soubéssemos disso em todo momento, o que nós faríamos? Nós procuraríamos vigiar, para que a nossa palavra não fosse essa fagulha de fogo que fosse gerar todo esse incêndio na floresta. Vigiaríamos, teríamos mais cuidado. Ele diz que a palavra é como um veneno que pode matar todo o corpo. E é verdade, a palavra, irmãos, ela pode ser tão ruim que uma palavra maldita, ela não só mata os outros, mas mata a si próprio. Até porque a Bíblia diz que o coração fala, que a boca fala aquilo que o coração está cheio. E se a boca fala daquilo que o coração está cheio, logo nós devemos ter muito cuidado. Muito cuidado com o nosso coração. Sócrates, ele fala a respeito daquelas três peneiras. É a peneira da verdade, é a peneira da bondade, é a peneira da necessidade. Quando alguém chega para nós, bom seríamos que nós já de imediato, e porque o problema é que a gente gosta muito de ouvir também, né? Às vezes você não quer falar uma fofoca, mas você quer ouvir. Aí está mais uma circunstância que a gente tem que pensar. Olha bem, mais uma circunstância para a gente pensar. Você está aqui, culto de domingo, aleluia, santo é o Senhor, meditação da palavra, eu sou abençoado, para frente, para trás, para a direita, para a esquerda e tal, e canta que você é uma bênção. Quando chega ali naquele hall de saída ali, ou de entrada, depende da direção que você está, alguém chega e fala: rapaz, eu vi o pastor Joás essa semana, e você não sabe onde. O que a gente tem vontade de dizer? Onde? Onde é que você viu? Fala logo, pelo amor de Deus, que senão eu vou morrer de curiosidade. Eu vou dar um treco, pastor Joás. Mas era o quê? Aí o camarada, para aumentar um pouquinho o sal, ele fala assim: era em circunstância suspeita. Em circunstância suspeita? Ah não, pelo amor de Deus, vai. Aí começa logo a dar um, né? Tem gente que começa a passar até mal. Verdade. Mas nós poderíamos muito bem usar as peneiras, né? E poderíamos perguntar: mas vem cá, o que você está dizendo? Você tem certeza que é verdade? E se de repente a pessoa disser: não, eu ouvi falar, aí você já fazia o quê? Pode parar por aí. Porque se você ouviu dizer, não significa que necessariamente é verdade. Já resolvia. Aí vamos supor que a pessoa diga: não, mas é verdade, então tá bom, é verdade, ótimo. Mas é algo que vai trazer algo de bom? Edifica? É coisa boa? É coisa boa? É trem bom?
Não. É não, porque ele estava em atitude suspeita. Então, se é atitude suspeita, possivelmente o que eu vou dizer não é coisa muito boa, não. Então, de novo, pode cessar. E em terceira instância, ainda que essa segunda fosse verdade, fosse boa coisa, há necessidade de ser dito isso? Tem necessidade. Porque, irmãos, muito do que a gente ouve, muito do que a gente diz, é desnecessário. Às vezes a gente faz comentários porque não tem o que dizer. Às vezes a gente não tem o que falar. E a gente costuma fazer isso quando a gente não conhece alguém e entra no elevador, já viu? A gente entra no elevador, aí a pessoa desconhecida, aí você olha para o lado, bom dia, bom dia. Qual que é a segunda coisa que a gente fala? Tá quente, né? Muito, né? Ou então tá chuvoso, né? Tá. Então, tá uma falta de ar, né? É, então. E aí fica no então, no pois é. Você entendeu? Muita coisa do que a gente faz, do que a gente diz, irmãos, melhor é se a gente ficar silenciado, quietinho, calado. Mas a gente acaba falando. E aí é interessante nós observarmos que, se nós olharmos para o texto, e se nós observarmos tudo que está sendo dito nesta noite, através da palavra de Deus, com certeza nós seremos pessoas melhores. Nós seremos crentes melhores. Nós edificaremos mais. Nós glorificaremos mais a Deus. Até porque quando Tiago chega no versículo 11, ele usa uma retórica, né, para falar sobre pessoas que bendizem a Deus e pessoas que amaldiçoam os homens. E isso, irmãos, é algo contraditório. Isso é algo incoerente. Observe o versículo 11 e o versículo 12. Ele diz assim, ó, 11 e 12. Não, melhor, vamos voltar um pouquinho, é 9. Eu estou fazendo a referência errada, é versículo 9. Versículo 9, com a língua bendizemos o Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. Isso é uma incoerência. Observe, eu bendigo ao Senhor, o Criador, mas a mesma boca que bendiz ao Criador, ela muitas vezes maldiz a criatura. Feitos à semelhança de Deus quer dizer, todos nós somos criaturas. Observe que Tiago está usando uma retórica para nos fazer refletir, que não faz o menor sentido. Da mesma fonte jorrar água doce e salgada, coisa boa e coisa ruim. Observe que ele está dizendo, não tem lógica você estar dentro da igreja bendizendo a Deus e estar lá fora dando mau testemunho através das suas palavras. Está xingando, está falando mal das outras pessoas. Não faz o menor sentido. Até porque, irmãos, crente que é crente mesmo, que é cristão, ele não xinga, né? Né, irmãos? Amém? Quem pode dizer amém aí? Mas diga com certeza, diga amém, né? E pratique também, né? Eu digo isso porque a maioria de nós aqui dirige. A maioria de nós aqui pega trânsito. E quando a gente leva uma fechada, a gente tem que fazer o quê? Vá na bênção, em nome de Jesus Cristo. Amém? Agora o amém saiu fraco demais. Agora o amém saiu fraco. Por que o amém saiu fraco? Porque às vezes você está no trânsito e você está todo certinho e vem um cabra de lá, enviado não sei de quem, só para te fazer raiva. E aí você não segura a sua língua, e a mesma língua que você bendiz a Deus, é a mesma língua que muitas vezes você utiliza para dizer assim, seu filho de uma mãe. Você não tinha outro lugar não, para passar não? Você tinha que se esfregar em mim, passar aqui, relando em mim, Você não tinha nada que fazer não, E olha que eu estou sendo bem discreto com as palavras, até porque eu estou aqui pregando a palavra de Deus. Não precisa usar as palavras que muitas vezes se usa no cotidiano. Mas isso aqui, para Tiago, para a palavra de Deus, para nós, é o quê? Uma incoerência. É algo contraditório. Mas é interessante que quando Tiago faz isso, ele também está nos mostrando
que nós precisamos da graça de Deus em todo momento da nossa vida. Por quê? Porque a nossa natureza, ela é má. Porque a nossa natureza é pecaminosa. Embora nós tenhamos a nova natureza de Cristo, elas existem e elas lutam muitas vezes na hora da realidade. E por isso, o entendimento que nós levamos é que essa necessidade de purificação do coração é uma necessidade atual. É uma necessidade de hoje, nova, para o dia de hoje. Nós precisamos ter o nosso coração renovado, porque o nosso coração vai nos levar a proferir palavras boas, a continuar apenas bendizendo, não só a Deus, como também bendizendo os homens. Não quer dizer que a sua palavra tenha o poder de amaldiçoar. Não é isso que Tiago está trazendo. Não é que a sua palavra, quando você diz assim, está amaldiçoado, a pessoa cai duro lá, não. Não é isso que Tiago está falando. Tiago está nos mostrando a incoerência que existe entre essa mesma boca ser utilizada para fins tão distintos, diversos, tão diferentes. E se nós formos, irmãos, olhar para a nossa vida, temos muito que melhorar. Quem tem que melhorar nesse aspecto, levanta a sua mão. Eu sem medo levanto as duas. Eu sem medo eu levanto minhas duas mãos. Mas pastor, o senhor é pastor, e o senhor levanta as duas mãos. Papai do céu tem que quebrar o coração de pedra e colocar um coração o quê? De carne, um coração que teme ao Senhor, um coração que se preocupa em agradar, um coração que vigia em todos os momentos, que sabe que cada uma das minhas palavras vão sim ser utilizadas lá na frente para prestar conta diante de Deus. Ou nós achamos que isso é simplesmente uma meditação, porque não tinha nada para fazer nesta noite. Não, o Espírito Santo está nos trazendo a sua palavra, a fim de nos consertar, a fim de nos moldar, a fim de nos levar a uma adoração verdadeira, que foi o texto que o pastor leu aqui no início. Não adianta, irmãos, ficarmos pensando que a vida cristã é simplesmente o domingo à noite. A vida cristã são todos os momentos da nossa vida. E em todos os momentos da nossa vida, diz o salmista, eu louvarei ao Senhor. Ele diz assim, eu louvarei ao Senhor em todo o tempo. Isso significa, queridos, que mesmo naquele momento de circunstância difícil, de embate, na hora que o sangue ferve, eu preciso ter controle, principalmente sobre os meus instintos e sobre as minhas palavras. Porque elas dirão muito a respeito do Cristo que vive em mim. E o Cristo que vive em mim era um Cristo amoroso. Era um Cristo misericordioso, era um Cristo que tinha compaixão, era um Cristo que era caluniado, era um Cristo que era açoitado, era um Cristo que muitas vezes era acusado, perseguido. Então nós olhamos para o texto e vemos que nós precisamos ser realmente moldados à semelhança de Jesus Cristo, que o nosso coração precisa mudar, que a nossa mente e coração precisam estar sintonizados, para que em todo momento da minha vida, eu não use nenhuma parte do meu corpo para trazer tristeza para o Espírito Santo. Que eu não utilize nada de mim, muito menos a minha língua, esse órgão aqui tão poderoso, para fazer coisas que Deus se entristeça. Aí eu abandono as coisas obscenas, aí eu abandono as palavras torpes, aí eu abandono as piadinhas de mau gosto, aí eu abandono aquelas palavrinhas sem graça, aquelas brincadeiras sem graça que muitas vezes a gente solta
por uma coisa, a gente quer ser engraçadinho muitas vezes, né? E para ser engraçadinho muitas vezes a gente solta uma piadinha, uma coisinha que não edifica em nada, não acrescenta em nada, não vai levar a nada, apenas vai nos distanciar de Deus. Queridos, estamos sendo confrontados nesta noite com a palavra de Deus para que ela produza mudança na nossa vida, amém? Ela precisa produzir mudança. Ela precisa produzir mudança para que eu louve a Deus ao acordar, para que eu continue louvando a Deus no decorrer do dia e para que eu ao dormir, eu louve ao Senhor. Eu glorifique a Ele e diga: Senhor, Tu és de fato o meu dono. Eu tenho aqui essa boca, mas essa boca está submissa ao Senhor. Ela precisa estar domada como um freio que é colocado na boca do cavalo. Talvez o Espírito Santo precisa colocar um freio na nossa boca. Freio para a gente aprender a glorificar, para a gente parar de murmurar, para a gente parar de maldizer, para a gente parar de reclamar. E a partir do momento que a nossa boca é mudada, que o nosso coração, que a nossa mente, eu tenho certeza, bênçãos adicionais virão. Bênçãos adicionais virão, sabe? Ser positivo, ter confiança em Deus, não ficar olhando para a circunstância, que é aquilo que eu falei logo no início aqui da nossa mensagem. A gente olha demais, irmãos, para as coisas que estão nos cercando, e nem sempre as coisas que estão nos cercando condiz com a realidade, não a realidade de Deus para a nossa vida. Entenda isso, não a realidade de Deus para a nossa vida. Ah, pastor, mas bateu o desânimo. Pastor, o senhor não entende, pastor, o senhor não entende. Há quanto tempo que eu estou lutando por isso? Talvez quem não entenda é você. Talvez você não entenda que Deus quer trabalhar um pouco mais com você nessa área. Talvez você não entenda que talvez Deus nem queira você nessa situação que você está pensando que é a situação ideal para você. Entenda, Deus tem o melhor para você. Entenda isso em nome de Jesus Cristo. Entenda que Deus, Ele cuida do filho, assim como uma galinha cuida dos seus pintinhos. Ele bota debaixo das asas, sabe? Ele protege, Ele tem o melhor. Agora, muitas vezes, irmãos, nós somos influenciados por alguém que muitas vezes está do lado e não quer nos ajudar. Ou alguém que está do lado e não tem nenhum compromisso com Deus. Mas nós temos compromisso com Deus, amém? Todos nós temos compromisso com Deus. Que nós possamos, irmãos, usar a nossa língua da melhor forma possível. Que nós possamos usá-la para abençoar, em nome de Jesus Cristo, amém.